Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito das diferenças da técnica de microblading para a técnica de nanoblading. Mas antes deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Larissa Kaiser, sou biomédica estética e nanopigmentadora e já atuo no ramo estético há 13 anos. Hoje, com a minha mentoria Treinamento Fios de Luxo, eu ajudo pessoas que começam do zero nessa área de nanopigmentação e profissionais que já atuam na área e não estão satisfeitos com os seus resultados. Então vamos lá, eu trouxe um quadro aqui para exemplificar bem para vocês, vou pegar minhas canetas e vamos lá então, gente. A gente vai começar falando então sobre as principais diferenças que a gente encontra nas técnicas, certo? Então vamos lá, aqui eu vou botar sobre a microblading, né, como se escreve. Eu vou fazer uma linha aqui e a gente vai botar a nanoblading. Certo? Então vamos começar. Eu vou puxar o quadro um pouquinho mais pra frente para ficar mais fácil a visualização, tá? Aqui eu sei que muitas pessoas têm dúvidas acerca da diferença então da técnica e hoje eu vou explicar para vocês que sim, existe diferença, tá? E vou explicar quais são as diferenças da técnica. Vamos lá. Quando a gente fala de nanoblading para microblading, a primeira diferença crucial, a gente pode se dizer que está na lâmina, tá? Antigamente a gente tinha a tendência de utilizar lâminas no formato chanfrado, né? Eu sei, eu usei muito tempo essa lâmina, então a gente utilizava a lâmina no formato chanfrado, normalmente ali 0,18, 0,20 milímetros, ou seja, era uma lâmina mais espessa, né? Deixava um fiozinho mais grosso, um pouquinho mais grosso, tá? Então a gente tinha a tendência de trabalhar com essa lâmina. E no meu ponto de vista profissional, a lâmina chanfrada, ela é uma lâmina que pelo fato de ter esse biquinho na ponta, ela acaba marcando mais a borda, ou seja, a gente acabava tendo mais percepção de marcação na base daquela sobrancelha. Toda vez que a gente encostava aquele biquinho, a gente marcava muito a entrada, então, da nossa lâmina ali na pele para fazer o risquinho. Então eram sim sobrancelhas mais definidas, justamente por quê? Porque a gente também tinha uma tendência natural já na lâmina, certo? Atualmente a lâmina que eu utilizo para nanoblading é uma lâmina U, tá? E é uma lâmina de 0,15 milímetros. Ou seja, claramente é uma lâmina mais fininha, uma lâmina mais delicada, que traz aquela delicadeza para o fio, né? Então a gente consegue perceber a grande diferença na espessura das lâminas. Outra diferença muito grande é o formato dessa lâmina. Porque toda vez que a gente entra com uma lâmina U na pele, a tendência é de não marcar aquela borda. Por quê? Porque ela vai entrar deslizando de uma forma diferente. Dificilmente a gente vai marcar aquela borda ali embaixo. Então ela tira aquela percepção de fio criado e onde começou e onde terminou, certo? A segunda diferença, então a gente vai botar essa aqui como primeira diferença nas técnicas, certo? A segunda diferença, claramente, é a trama e é algo inegável. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalhava quando eu fazia microblading para nanoblading, certo? Quando eu fazia microblading, a gente tinha a tendência de fazer o desenho. Já começava pelo design. O design sempre era mais fino, terminando em 0. Então a gente fazia sempre aqueles fios mais longos, né? E assim, ó. Ia fazendo aquela trama assim. Fazia o esqueleto daquela sobrancelha e terminava em 0. E aí vinha com os fios de cima e fazia assim. E aí depois a gente vinha fazendo outros fios, né? Era uma trama realmente bem diferente do que a gente encontra hoje na nanoblading. Fios bem mais compridos. Então o que a gente encontra aqui? A gente encontra uma trama com fios bem mais compridos, né? Como se fosse ali um gabarito clássico para todas as sobrancelhas. O paciente vinha, a gente fazia a mesma coisa para todo mundo, aquela trama bem comprida, da base inferior até a base superior, e aí com poucos arranjos no meio, né? Sempre o
sobrancelha em zero. Então, a gente finalizava essa sobrancelha em zero no design, a gente definia muito as bordas de base inferior, de base superior, a gente fazia fios muito longos, né? Não eram realmente fios que imitavam a sobrancelha do cliente, era um padrão mais ou menos pronto. E aí a gente entra na técnica da nanoblading, né? Que é aquela sobrancelha mais natural, a borda já no design, no fim lá, a gente não termina em zero, a gente não fecha esse projeto, são fios mais naturais que a gente trabalha, né? É uma trama mais natural, mais desconstruída, seguindo exatamente o estilo da sobrancelha do cliente. Então, a gente sempre precisa perceber se é uma sobrancelha unidirecional, se é uma sobrancelha multidirecional, oriental, qual é o estilo daquela sobrancelha, para aí a gente fazer justamente o que está proposto ali. Então a gente pega e vem aí para uma era de uma sobrancelha bem mais desconstruída. E aí quando eu boto aqui embaixo esses fiozinhos, é justamente para contemplar isso, isso é algo que eu ensino dentro do meu treinamento, uma técnica exclusiva de finalização ali na base inferior para deixar mais natural ainda essa sobrancelha. Então a gente claramente consegue ver diferença tanto no design, finalização, definição e trama de fios. Então aqui seria o segundo ponto mais importante da diferença das técnicas, questão de trama e design nessa sobrancelha, né? Eu pego algumas sobrancelhas e eu olho, que eu tinha feito antigamente lá no meu Instagram, a gente sempre subia muito, finalizava em zero, às vezes tirava todo o fio do final daquela sobrancelha, né? Sempre querendo mudar muito. Então a gente mudava muito aqui a estrutura da sobrancelha. Já na nanoblading a gente conserva a estrutura e a gente apenas vai lapidar para entregar o melhor para o nosso cliente. E aí então a gente vai para o nosso terceiro ponto aqui, muito importante, da diferença das técnicas. Quando a gente está falando de microblading, a gente sabe que existe a primeira camada, existe a segunda camada e existe a terceira camada, tá? Claramente se falava que a aplicação era na derme papilar, mas por questões de durabilidade, uma durabilidade que vai de 5 a 6 anos, a gente sabe que não tem como ser a derme papilar. Então, muito possivelmente que a aplicação era nesta camada aqui, era mais no meio da derme, da segunda camada de pele, tá? Em virtude disso, nós conseguimos observar que a durabilidade era muito mais que um ano, né? Ela era 2, 3, 4, 5 até 6 anos. E a gente vê até mais anos, né? Por quê? Porque era implantado de forma muito superficial e a pele tinha dificuldades, então, na cicatrização e na eliminação dos pigmentos, certo? E aí, quando a gente entra para a técnica de nanoblading, aí sim a gente encontra, de fato, uma aplicação de forma correta. Eu vou até mudar a cor da minha caneta aqui para mostrar para vocês. Na técnica de nanoblading, a gente aplica nessa camada de pele aqui, ó. Então, é bem menos que essa aqui, ó. Aqui a gente vem bem mais profundo. E aqui a gente aplica mais no começo. Essa leve diferença na mesma camada faz toda a diferença no resultado final. Porque nessa técnica aqui, em virtude da aplicação correta aqui, na técnica de nanoblading, a gente vê que a durabilidade é de 6 meses até um ano e meio no máximo, a depender, claro, da faixa etária daquela pessoa, da cicatrização dela, mas enfim, a tendência é durar de meio ano até um ano e meio. E justamente por quê? Por causa da camada de aplicação. Então aqui eu vou deixar para vocês esses 3 pontos, tá? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Recapitulando, diferença de microblading, técnica antiga, para a técnica de nanoblading. Primeiro ponto, lâmina de aplicação. Hoje a gente tem a tendência natural na técnica de nanoblading a utilizar uma lâmina mais fina, mais delicada, tá? Em formato de U, em vez do formato de chanfrada. Claro que existem pessoas que utilizam ainda chanfrada para a técnica de nanoblading, isso é muito particular de cada profissional. Eu sempre gosto de falar que o que eu falo aqui é experiência clínica minha, tá? E como eu obtenho os meus resultados. Diferença de microblading para nanoblading. Trama, né? Antes eles tinham uma trama muito engessada, fios muito compridos, hoje os fios eles têm a tendência a serem mais curtinhos e o design dela também é diferente, é um design mais desconstruído, uma trama mais desconstruída que não finaliza em zero e nem muda totalmente o aspecto da sobrancelha do cliente, apenas vai lapidar.
Terceiro ponto, camada de aplicação. Microblade a gente aplicava de forma muito profunda, já na nanoblade a gente aplica de forma mais superficial. Em virtude disso, o tempo de durabilidade de uma técnica e da outra vai mudar. A aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa teu like, já me segue aqui no canal, porque toda semana eu vou estar liberando vídeos de conteúdos novos pra vocês. Um beijo grande!